Bom, a gente agora vai fazer uma questão sobre máquinas térmicas e refrigeradores. Essa questão está no capítulo 20 sobre entropia e segunda lei da termodinâmica do livro Fundamentos de Física do Halliday-Resnick, volume 2, décima edição. A questão de número 43 diz o seguinte: a figura 2032 mostra uma máquina de Carnot que trabalha entre as temperaturas T1 igual a 400 kelvins e T2 igual a 150 kelvins e alimenta um refrigerador de Carnot que trabalha entre as temperaturas T3 igual a 325 kelvins e T4 igual a 225 kelvins. Qual é a razão Q3 e Q1, entre Q3 e Q1? Bom, então, para resolver essa questão, eu espero que você tenha lido o capítulo 20 do livro texto. E o que uma máquina térmica faz, ela retira calor, né, de um reservatório quente e joga num reservatório frio. E ela faz isso de forma cíclica. Já um refrigerador, ele tira calor de um reservatório frio e joga num reservatório quente, ok? E é o que está esquematizado aí na figura da questão. Essas máquinas, né, elas são ideais quando elas são a máquina de Carnot ou o refrigerador de Carnot. E elas são ideais porque elas representam a maior eficiência possível, né? Ou o melhor desempenho possível, o melhor desempenho, coeficiente de desempenho possível para uma máquina ou um refrigerador operando entre as duas temperaturas, alta e baixa. Essencialmente é isso. E aqui a gente está lidando com a máquina de Carnot e com o refrigerador de Carnot. Então, nesse caso, a máquina de Carnot, deixa eu anotar aqui, a máquina de Carnot, ela tem uma eficiência que eu vou chamar de EC, como é chamado no livro texto, e essa eficiência é essencialmente a energia utilizada sobre a energia consumida, né? Onde a energia utilizada é o trabalho e a energia consumida é o calor do reservatório quente, ok? É essa a razão aqui, trabalho sobre calor do reservatório quente, ok? É o módulo dessas quantidades. E você pode escrever isso em termos das temperaturas desses reservatórios, ok? Que seria a temperatura do reservatório frio sobre a temperatura do reservatório quente, 1 menos essa razão. Então, essa aí é a definição da eficiência de Carnot, melhor detalhada no livro texto, da eficiência de uma máquina de Carnot. E aí a gente tem o seguinte nesse problema. Quando você olha para a máquina, né, a temperatura quente é a temperatura T1, que é 400 kelvins, e a temperatura fria é a temperatura de 150. Então, a eficiência dessa máquina de Carnot, que é o trabalho sobre o calor do reservatório quente, o calor do reservatório quente é o Q1, é igual a 1 menos a temperatura do reservatório frio, que é de 150, sobre a temperatura do reservatório quente, que é de 400 kelvins. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que Q1, né, pode ser escrito em termos de W, ok? Então, eu tenho, fazendo esse cálculo aqui, dá para ficar 1 menos 150 por 400. Dá para cortar esse zero aqui. E aí, dividido por 5 dá 3. E dividido por 5 aqui no o 40, que é o denominador, dá 8. Então, isso pode ser escrito como 5 oitavos, né? Portanto, Q1 é igual a 5. Deixa eu corrigir aqui. Vamos por parte. W sobre Q1 é igual a 5 por 8. Ou Q1, né? Q1 é igual a 8 quintos do trabalho. Então, deixa aqui por enquanto. Essa é a relação entre calor do reservatório quente e o trabalho realizado na máquina térmica. Quando a gente vai para o refrigerador de Carnot, a gente pode definir então o coeficiente de desempenho K do refrigerador, que é definido como também energia utilizada por energia consumida, ok? E nesse caso, a energia utilizada seria o calor do reservatório frio sobre o trabalho, ok? E essas duas quantidades, né? Esse coeficiente de desempenho da máquina de Carnot, que eu vou chamar de KC, ele pode ser escrito em termos das temperaturas do reservatório frio e quente, como sendo TF sobre
TQ menos TF, ok? Bem, quem seria então o calor do reservatório frio nessa ilustração que a gente tem aqui? O calor do reservatório frio é o Q4, enquanto que o trabalho é o próprio W, né? Ou seja, o trabalho realizado pela máquina para atuar no refrigerador, ok? Então, essa razão aqui vai ser a temperatura do reservatório frio no refrigerador é 225, dividido pela temperatura alta, que é 325, menos 225. Essa quantidade aqui vai dar 225 sobre 100. Então, esse Q4 é igual, na verdade, a 2,25 de W, ok? É isso que a gente encontra a partir do coeficiente de desempenho do refrigerador de Carnot. Mas a pergunta é a razão, vou colocar em vermelho aqui, o que a gente quer calcular de fato é a razão entre Q3 e Q1, e não entre Q1 e Q4. Mas aqui no refrigerador, se você olhar, você retirar um calor Q4, né, do reservatório frio, para isso você realiza um trabalho, e aí você tem um calor Q3 chegando, de forma que você tem Q4 mais W igual a Q3. Então, o Q3 que a gente quer é igual ao Q4, que é 2,25 W, mais W, ou seja, o calor jogado lá no reservatório 3, ele é 3,25 W, ok? E aí, a gente pode resolver a questão, porque essa razão aqui, Q3 sobre Q1, vai ser igual a 3,25 W sobre 8 quintos de W. Dá para cortar o W, isso aqui fica 3,25 e multiplica 5 oitavos. Então, portanto, a razão pedida na questão é só fazer essa conta, vai dar 2,03. Essa é a resposta da questão. Ok? Então, é uma questão relativamente simples sobre máquina térmica e refrigerador, em que você usa tanto o rendimento da máquina de Carnot quanto o coeficiente de desempenho do refrigerador de Carnot, e como que esses coeficientes, né, estão relacionados com as temperaturas dos reservatórios quente e frio, e também com o trabalho e calor realizado por esses sistemas, ok? Bom, gente, é isso. Um abraço e até a próxima.